Eu sou o Paulo Fischer, eu sou advogado e hoje eu estou no Profissões. Paulo, obrigado, viu? Imagino. Paulo, obrigado pela participação. Queria te ouvir como é que você optou pelo direito, como e quando? Quando, às vésperas do vestibular, foi muito... Eu nunca pensei em ser advogado. Eu gostava de história e geografia e eu ia optar por uma profissão na área de humanas. Eu comecei a participar desses programas também de orientação de carreira, tinha isso no colégio onde eu estudei, e o direito me pareceu uma opção interessante pelas possibilidades que ele me ofereceria, assim, como carreira e como possibilidade de remuneração. Na época era uma profissão que se dizia bem remunerada, então foi bem pragmática a minha escolha, na verdade. Tua família tinha alguma coisa a ver com direito? Não tinha nenhum advogado, era isso, eu gostava de... Por isso, eu sempre fui apaixonado por história, mas não tive coragem de seguir a carreira de história, de professor de história ou de historiador ou o que quer que seja. Então eu acabei optando pelo direito. Entendi. Como é que foi o período para você entrar na faculdade, né? Fez vestibular, entrou, e aí? O que você encontrou ali? O vestibular eu fiz em 93, entrei na faculdade em 94. O impacto inicial é forte, né? Porque na época que eu fiz direito, as matérias do currículo, as matérias iniciais eram muito teóricas, agora não sei como é que está o currículo, eu acho que é uma coisa mais direcionada hoje em dia, mas é um pouco chocante você entrar ali. Eu acho que eu não tinha maturidade ainda para tratar de, sei lá, sociologia do direito, filosofia, enfim, o impacto inicial foi complicado, mas eu superei logo. Paulo, eu queria te ouvir um pouco sobre a saída da faculdade, como é que foi a trajetória, né? O que você fez, como é que você conseguiu ingressar na carreira? Eu comecei a estagiar muito cedo. Eu já saí da faculdade com um trabalho. Eu comecei a estagiar no segundo período da faculdade, o que não é uma coisa muito comum hoje em dia. As pessoas normalmente começam a estagiar hoje no quinto, sexto período da faculdade. Eu comecei no segundo período, porque eu agarrei a primeira oportunidade que apareceu na minha frente. Como eu não tinha relação com nenhum advogado, eu não conhecia ninguém que trabalhasse na área, surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio num escritório, um escritório pequeno, de 2 advogados só, e estou aqui desde então. É o mesmo escritório que eu estou até hoje. O escritório cresceu muito, eu estou no mesmo escritório há 23 anos agora. A saída da faculdade, para mim, acho que foi um impacto que todo mundo tem de, bom, agora eu sou um profissional, agora eu sou responsável por tudo isso que eu tenho que fazer como advogado. O Paulo foi advogado do Comitê Rio 2016, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência, chegar lá, os trabalhos que você passou. Imagino que tenha dado bastante trabalho. A experiência é incrível, uma experiência muito intensa. Eu fui para lá no final de 2014, uma fase de trabalho muito intenso. Foi uma fase que acho que mostrou a realidade mesmo do projeto, de dificuldades de execução, as questões políticas que envolviam aquele projeto, os problemas com os governos. Se você for pensar nos Jogos Olímpicos, como eles foram realizados, quer dizer, era um evento na cidade do Rio de Janeiro. Há poucos meses da realização dos Jogos, o Estado do Rio quebrou, a presidente da República foi afastada, começou uma crise que não estava, acho que, no radar de ninguém ou de muita gente. Nos meses que antecederam os Jogos Olímpicos, a gente achou que não ia dar para fazer. E acho que essa é uma lembrança que eu tenho muito viva. Então, eu começava o dia tratando de questões da legislação olímpica, passava por todos. O Comitê Rio 2016 celebrou 6 mil contratos, então a gente assessorava todas as áreas do comitê com 6 mil contratos, tinha que construir toda a infraestrutura para os jogos, a gente tinha que celebrar os contratos com todos os equipamentos, com os estádios, com os ginásios, com todas as arenas que a gente... Assim, era muita gente passando por ali. Foi muito, muito intenso sob o aspecto profissional, pessoal, humano. Uma experiência assim, importantíssima para mim. Aqui no escritório você já tem uma rotina um pouco mais acertada, né? Como é que é o teu dia a dia então? É completamente diferente. É completamente diferente, que eu acho que é um pouco da diferença da rotina do advogado para o advogado de empresa. Eu trabalho no ramo do direito empresarial.
Eu assessoro empresas nos seus diversos projetos, seus diversos interesses. Então, desde a constituição de uma empresa até a liquidação de uma empresa, passando por tudo que ela precisar fazer, negociação de contratos, compra e venda de empresas, planejamento tributário, enfim, qualquer questão que ocorra a uma empresa, eu dou essa assistência. Um advogado de um escritório de advocacia atua muito mais como um consultor. Então, os meus clientes me procuram com problemas e eu pego aquele problema e me aprofundo naquilo o máximo que eu posso para chegar para ele com uma resposta. Paulo, e o profissional que se forma em Direito, ele está apto a fazer o quê? Ele pode ser desde delegado de polícia até, não sei, consultor tributário, advogado de família, embaixador. Então você tem tantas possibilidades, quer dizer, dentro do direito você pode atuar de formatos tão diferentes, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um advogado que atua na área do direito empresarial, como eu falei. Você pode trabalhar como advogado de direito de família, é completamente diferente. É uma atuação muito mais pessoal, tem um lado de psicólogo muito forte, você interagir ali com as famílias, entender os problemas e tal. Acho que é um direito muito mais oral. Você tem as carreiras mais voltadas para o direito tributário. Você tem o direito penal, por exemplo, que é completamente diferente também. É outra especificidade, outra forma de trabalhar. Já pensou em desistir alguma vez da sua carreira? Nunca. Adoro a minha carreira. Adoro o que eu faço. Não faria nada diferente do direito. O que você mais gosta e o que você menos gosta na tua profissão? O que eu mais gosto é a possibilidade que o direito me dá, que a minha profissão me dá, não só o direito, a advocacia, de aprender muitas coisas novas. Toda vez que alguém vem com um problema para mim, isso que eu falei, eu tenho que pegar esse problema e me aprofundar nele. E para eu fazer isso, eu preciso aprender sobre todas aquelas questões. O advogado ele tem que saber se ele está lidando com um problema na área de, não sei, transportes. A gente tem que entender o que é o transporte, o que é o transporte no Brasil, o que é o transporte naquele segmento que a gente está atendendo, conhecer todas as normas, todas as peculiaridades do mercado. Você acaba virando meio que um expert em muitas coisas, circunstancialmente, porque você está lidando com aquele trabalho. Isso eu acho fascinante. Não tem nenhuma questão que você traga para mim ou traga para um advogado que eu não esteja aberto a aprender, a compreender profundamente para te ajudar. Isso acho que mudou a minha forma de encarar o mundo. Assim, eu estou aberto, a minha profissão me permite estar aberto para tudo. Paulo, para quem vai fazer direito, alguma dica para o pessoal que pensa aí, está na dúvida ou não, quem já está muito certo, convicto? Eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que comigo aconteceu um equívoco, eu cometi um equívoco, que no final das contas foi muito bom por essas razões que eu falei. Eu sou muito feliz na minha profissão, sou muito realizado. Eu fiz direito porque eu gostava de história e geografia, era isso. Eram as minhas matérias, de longe as minhas matérias preferidas, principalmente história. Eu achei que havia uma semelhança com história e geografia. Até existe pelo formato, né? São matérias da carreira de humanas. Mas para você entender o direito, para você trabalhar com direito, o que você tem que gostar mesmo é de interpretação de texto. E eu detestava aquelas aulas de interpretação de texto, que você pega o texto, disseca, tenta entender qual é o significado, o que ele falou, o que ele quis dizer. Eu não gostava disso. E o direito é só isso. O direito é muita interpretação de texto. Você precisa pegar um documento, uma lei, o que é que seja, um tratado internacional e entender exatamente o que está ali nas entrelinhas, o que ele quis dizer com isso, de que forma que não era bem isso, eu preciso formar um argumento. Então, acho que a matéria, para quem gosta de interpretação de texto, o direito é a sua carreira. Né? Quem gosta disso tem que fazer direito. Então, gostar de estudar, gostar de ler, a gente lê muito, 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 muito. A gente escreve muito, o advogado tem que ler muito, tem que escrever muito, tem que escrever muito bem. É uma profissão, acho que é a única profissão em que, do outro lado, na outra ponta, tem um profissional com a mesma formação que eu e que vai desconstruir tudo que eu estou falando e fazendo. O direito tem isso que é muito interessante também. Tem uma base filosófica, um background filosófico muito importante, né? Justiça, o que é justiça, como se faz a justiça.
Então, isso é muito rico na minha profissão. E para quem gosta desse tipo de coisa, do que é certo, do que é errado, e se preocupa, o direito é o caminho. Aliás, eu acho que é o único caminho, é um instrumento para isso, é um instrumento da justiça.